Estamos de volta com o programa Contraplano, hoje batendo um papo aqui com o Wagner e o Thiago. A gente está falando um pouquinho sobre turismo social e os documentários que eles produziram. Bom, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou pedir para a produção para a gente passar o documentário que vocês fizeram sobre turismo solidário, que foi gravado lá em Paraisópolis, né? Então, vamos assistir. Hoje eu atuo aqui na comunidade também como guia turístico, né? No Paraisópolis das Artes. É um projeto aqui na comunidade para apresentar a grande parte dos artistas que existem dentro da comunidade, artista plástico, os nossos artistas, balé, a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, todas as ações culturais que existem na comunidade. Bom, então esse foi o Paraisópolis, um trechinho do roteiro das artes. E como que foi a produção desse vídeo, Wagner? Então, às vezes a gente até pensa quando faz comunidade, favela, assim, com o estigma de como produzir lá, né? A gente, para a produção de todos os episódios, a gente convidou o Wagner Alencar, que é um jornalista de São Paulo, ele escreve para o blog Mural da Folha de São Paulo e alguns outros organismos independentes, para fazer a produção para a gente. Por coincidência, que foi um grande achado para a gente, ele morou muito tempo em Paraisópolis. Então, foi uma coisa assim que, cara, no final ajudou muito, assim, porque, assim, quando você está em uma outra comunidade, outra cidade, você tem que saber onde você pode ir, o que você pode falar, porque tem esse estigma na favela, que eu acho que tem muita coisa que tem que cair, mas tem alguns lugares que você precisa saber como lidar, como perguntar, como chegar. E a questão do Wagner ajudou bastante a gente, assim, o que chamou muito a nossa atenção, que até o nome do roteiro, né, que é Paraisópolis, Roteiro das Artes, descobriu quanto de arte tem lá dentro da comunidade da favela, assim, porque a gente descobriu uma orquestra que se apresenta em vários lugares do Brasil. A gente descobriu um corpo de balé, que até o balé de Bolshoi já foi para lá visitar, para descobrir. A gente encontrou o Barbella, que é um cara que faz artesanato com restos de materiais, assim. Tem o campo de futebol, né? Tem um campo, assim, bem no meio, enraizado na favela. Todo society, um society profissional. Coisa linda, assim. Sabe aquela coisa que você tá andando do nada, você vê um campo assim, society profissional no meio, assim, todo adesivado com empresa, umas outros caras falam, cara, aqui no meio, é uma coisa que até... no lugar certo. Todo surreal, assim, deixa Não, a gente andando depara, tipo, com um banco, assim, no Itaú, sei lá, agência, você vê associação, tem, por exemplo, eu estava conversando com o Wagner, que fez a produção pra gente, uma amiga dele que abriu uma casa de show de forró, toda semana lotado. Então você vê que tem um pouco disso, assim, existe uma cultura, existe uma economia dentro de Paraisópolis, assim. O interessante foi conhecer todos esses projetos, assim, e ver o quanto alguns são acessíveis de você estar sendo parceiro, que existe um potencial econômico na própria comunidade, assim, na própria favela. Também de quebrar alguns paradigmas, né? Não, total, assim. Então a gente até entrevistou uma hora, a gente estava numa escadaria entrevistando ele e parece que foi até montagem, mas foi coincidência, assim. Ele falou, não, porque aqui você vai andando, você vê as pessoas com as roupas do balé. Na hora que ela falou, estava subindo 3 meninas com a roupa do balé, que foi até aquela coisa que na produção você fala assim, não, espera um pouquinho. Agora vai, mas sim, não foi marcado, a menina estava subindo, ele fala, as meninas passam do lado dele, daí você vê que a comunidade vive isso. Tem os seus problemas como qualquer cidade tem, qualquer bairro, qualquer lugar, assim, tem críticas que você pode fazer, mas você vê que tem um grande potencial. E o Roteiro das Artes, não é à toa que hoje, por exemplo, a própria Globo, com a própria novela I Love Paraisópolis, está usando isso no sentido que tem um potencial ali de econômico, de consumo, de pessoas que querem consumir cultura e outras atividades, serviços. Tiago, quais foram as dificuldades na produção desse documentário? Foi bem isso, né? Nós tivemos o Wagner Alencar lá, que nos auxiliou, né? Que sem ele já ficaria difícil, mas mesmo assim tinha que muito tomar cuidado. Ele falava, vai por ali, não filma agora, sabe? Não era em qualquer lugar que a gente também você não está na sua casa, né? Você tem que respeitar. E assim, o próprio Roteiro das Artes, ele tem que ser com pessoas de lá mesmo, que são orientadas para isso. O guia da comunidade. Então, acho que a maior dificuldade foi essa questão, o que pode ser filmado, o que não pode ser, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Então, né, a gente ficava assim, o que pode e o que não pode, né? E quebrar um pouquinho a barreira também, porque é isso, sempre
todo mundo quer fazer filmagem, gravar. Então, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem fazer? O que vocês vão mostrar da gente? Então, isso é uma coisa que às vezes num dia a gente não conseguia gravar, daí a gente conseguiu entrevista, quase não conseguiu no outro dia. E assim, uma grande dificuldade para mim enquanto produtor, assim, foi a questão de hospedagem, assim. Porque acontece, na comunidade você não acaba tendo você não tinha um hotel, hostel para ficar. E daqui a pouco o Paraisópolis, para quem não conhece, ele está incrustado no bairro do Morumbi, que é um dos lugares mais caros de São Paulo. Daí quando eu comecei a ver o preço dos hotéis em torno para a equipe ficar, eu falei, cara, vou acabar com o orçamento, cara, que era diário de 300, 350 reais, assim, era... Falei, caraca, pô, tu vai acabar todo o meu orçamento. Daí todo aquele corre, daí, isso que é legal de contato, uma pessoa daqui a pouco conseguiu, acho que em Taboão, né, que é uma região próxima, lá daí a gente conseguiu um hotel, um preço acessível. Então, mas é todos os corre também da produção. Porque você está gravando, já pensando no próximo lugar que você vai, ou já está pensando na hora que você vai dormir, para outro dia começar a diária. Tem todo aquele improviso e os imprevistos que acontecem. Acontece, né? Que muitas vezes é até melhor do que aquela coisa que estava programada certinho. Pegando o gancho, né, uma das dificuldades é a questão, esse turismo de base comunitária, não tem como qualquer pessoa chegar filmando, até porque você muitas vezes está dentro da casa de uma pessoa, que aconteceu no Gaudí, né? Nós chegamos lá, tinha que se filmar esse ponto, que era um ponto importante na história. Só que daí ele não estava lá, a mulher que estava falou, ó, não pode entrar e tal, assim. Então, até que ponto, né? Não é um monumento que você pode sair fotografando, não. Tem um respeito, você tem que ter autorização, posso entrar, não pode, então daí a gente só fez a fachada. Então, até onde você pode, não só em Paraisópolis, mas em todos, você tem que ter essas cuidado. Na produção do documentário a gente começou por essa premissa também, não que a coisa ligou a câmera e vou... Não, licença, posso entrar? Não posso entrar? Então a gente tem essa pegada também de respeitar os lugares que a gente foi. Tá certo. Bom, então agora vamos assistir o próximo documentário que foi sobre o turismo acessível, que foi na cidade de Socorro, no interior de São Paulo. A partir do momento que você começa a dar espaço e você começa a notar que existem deficientes ou que existem pessoas diferentes, que aí você começa a quebrar certos preconceitos. A cidade que aceita o diferente é uma cidade muito especial. Bom, gente, e como que foi a produção desse documentário sobre um turismo acessível? O que vocês acharam assim de mais curioso lá? Então, o que a gente brinca assim que foi mais curioso que a gente entrou na pré-produção, na verdade até uma produção foi junto com a outra. A gente saiu quarta-feira para gravar Paraisópolis, quinta a gente gravou Paraisópolis também, quinta-noite a gente chegou em Socorro. A gente ficou sexta, sábado e domingo gravando em Socorro. A primeira coisa que surpreendeu a gente quando a gente entrou em contato com um agente de turismo da Secretaria da cidade, era o deficiente visual. E ele quer ser nosso guia na cidade. Então imagina aquela coisa, já é a primeira coisa para quebrar preconceito. Quer dizer, nosso guia que levar para a gente filmar em todos os pontos da cidade, pousadas, hotéis, pontos turísticos, não enxergava. E ele que tava ele que guiava a gente, assim, a gente até surpreendia, assim, que caraca, novo, Gerão tem 21, 22 anos, assim, funcionário concursado da prefeitura, tudo, e ele foi nosso guia, então foi a primeira coisa para quebrar, cara, o que é ser acessível? Com uma pessoa do lado, ele podia estar na minha equipe trabalhando, sabe, ele podia estar fazendo produção para mim, sabe, e ele fez produção, deixou, porque todos os lugares a gente chegava, essa aqui é a equipe que você tinha falado, né, Jerônimo, que ia vir, ele levantou personagens, então foi uma coisa assim que foi a primeira quebra, assim, de paradigma. E depois, gravando com a cidade, a gente percebeu, que eu já até tinha falado no primeiro bloco, o quanto que a atitude de um empresário só, que foi de um hotel, que é o Parque e Campo dos Sonhos, como ele conseguiu alterar a cabeça de toda a cidade. Então uma pousada que a gente ficou, que foi a pousada que a produção ficou, tinha um quarto totalmente acessível e fazia coisa de um ano que tinha mudado. Então a gente foi no restaurante à noite, banheiro acessível, rampa, lugar para atendimento no balcão para cadeirante. Você vai no hotel, né, tinha... eles exporam no hotel, no museu, de um jeito que qualquer cadeirante consegue chegar à exposição. Então, e eles fizeram uma coisa bem interessante, eles pegaram um prédio antigo, como fosse pegar, por exemplo, aqui o MAV em Jacareí, Museu de Antropologia, construíram um prédio moderno do lado. E como que você faz para o cadeirante usar a escada do hotel, do prédio antigo? Não tem como mexer, que é prédio histórico. Não, eles fizeram uma ligação por cima do prédio novo com o prédio antigo, ou seja, transformar um prédio antigo em acessível, anexando um prédio novo. Então,
sem mexer danificar né? o prédio histórico. Então a gente começou a ver assim, nossa, é possível. Um Paço Municipal, que é um prédio antigo também, que tinha um banheiro adaptado, então há possibilidades de transformar prédios públicos antigos em prédios adaptáveis e acessíveis. E tem uma fala legal do Jerônimo, que ele fala o que torna nossas igualdades é nossas diferenças. Então, o que torna todo mundo igual são nossas diferenças. A gente tem que tratar essas diferenças, porque na hora que a gente trata essas diferenças, todo mundo é igual, todo mundo consegue entrar. E uma outra fala que o dono do Parque dos Sonhos, seu Zé, que ele falava assim, é que tornar acessível, universalizar, não é apenas no sentido de social tem que ajudar a todos. Ele falou, cara, isso também, eu achei muito legal a fala que ele falou, é tornar todo mundo ao mesmo tempo, isso é rentável. As pessoas precisam entender que não é só, desculpa usar essa palavra que eu vou usar, coitadinho, eu preciso ajudar ele. Não, eu estou tornando acessível para ele, ao mesmo tempo isso gera dinheiro. Ele falou que hoje cresceu, ele tinha uma taxa de ocupação de 60%, 70%. Hoje ele está com uma taxa de ocupação de 80%, 90% no hotel dele. Por quê? Se uma pessoa que é cadeirante vai, ela avisa a família que vai junto, quando a família vai mais gente. As pessoas que teoricamente não têm nenhuma necessidade especial, quando chega, tudo é mais acessível, é mais confortável. Ela também acha mais confortável o lugar. Ela traz um filho dela que sabe não ter perigo, ele falou que isso virou uma taxa, é um dos hotéis que tem a maior taxa de ocupação do país, assim. E lá você pode fazer de tudo, cachoeira, rapel, tirolesa, arvorismo, andar de cavalo, pedalinho, tudo acessível, piscina acessível, sauna acessível, quartos acessíveis. Então a gente começou a perceber assim, o quanto que a gente tem que abrir nossa cabeça. Assim. Então, e quando a gente viu o rapaz, cara, o paraplégico, né, descendo de tirolesa, foi uma coisa assim, a emoção dele no final de dar entrevista e falar, né, cara? Sim. Teve uma pessoa também que foi importante na história, que foi o Dadá Moreira. Nossa, eu até esqueci de falar dele. Moreira, assim, se não me engano, foi um dos idealizadores da ideia. Isso. Né? Quando começou, acho que foi em 2007, 2008, uma feira mundial de esportes de aventura. E o Dadá ele tem uma doença que é degenerativa, ou seja, ele não tinha nenhuma deficiência, aos poucos os nervos ele está perdendo o movimento. E jogaram um desafio para ele, transforma alguma experiência no estado de São Paulo, alguma cidade acessível. Ele, junto com o dono do hotel do Parque dos Sonhos, falou, que é mais difícil do que adaptar esporte de aventura? Se a gente conseguir adaptar esporte de aventura para pessoas com necessidades ou mobilidade reduzida, cara, qualquer coisa pode ser adaptável. E eles conseguiram fazer. Ele foi tipo um consultor, ele trouxe uma equipe de outras pessoas que iam, colocar uma cadeirinha para tetraplégico, cadeirinha ruim que o pescoço cai um pouco, não, tem que ter outra que fica, não, para uma pessoa tal isso. E até hoje estão se modificando, mas eles fizeram essa experiência e o Dadá, isso foi um achado total, assim, porque ele tinha acabado de mudar de Caraguá, ele tinha ido para um moto de Santana, Parnaíba, ele estava sem celular, sem e-mail, sem Facebook, sem redes sociais, sem nada. E do nada, no meio da produção, o Wagner liga pra gente, Wagner, conseguiu o contato do Dadá. A gente estava em Paraisópolis, quinta-feira, final da tarde, ele está em Santana na Paraíba, cara, ele nunca tinha ido para lá, num sítio em Santana, Parnaíba, que é... Cara, foi uma coisa quase uma hora se perdendo, pegando estradinha, daqui a pouquinho a gente acha um breu ele, assim. Mas quando a gente chegou, cara, até arrepia de lembrar disso agora, quando ele chegou, a alegria que ele teve de a gente, valorizar ele, porque ninguém mais lembra, porque foi muito tempo, ninguém sabia onde que ele estava. E no final da entrevista, a esposa dele fala pra gente, só pra avisar, hoje é aniversário dele. Aniversário dele. Olha cara, na hora que falou isso, e a gente quase não foi gravar, e foi umas coisas assim, cara, a gente brincou, o universo conspirou, assim, porque era o dia que a gente achou ele, foi difícil de achar, e o cara no final falou que era aniversário dele, cara. Presentão. E todo mundo que depois a gente gravou em Socorro falava, como que Dadá? Fazia tempo que eu não encontrava, não vejo ele. Então a gente percebeu que era para ter achado ele naquele dia. E foi um ganho, assim, para a entrevista total, assim. Que legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre turismo social, a respeito do vídeo do Sesc de Bertioga. Vamos assistir. O Sesc introduziu o turismo em Bertioga. Bertioga hoje vive do turismo. Estou com 92 anos, frequento o Sesc há mais de 40 anos. O Sesc permite de que os moradores de Bertioga possam conhecer a própria cidade. É um local que realmente faz bem para qualquer um que vier para cá. Eu queria falar muito, ele é demais. Bom, e como que foi a experiência no Sesc lá? Foi uma experiência diferente para vocês também?
Foi, assim, o Sesc Bertioga é o único que tinha, vamos dizer assim, a cara do Sesc mesmo, assim, dentro dos vídeos que a gente estava produzindo pro Sesc, né? Que é legal deixar vídeos que a gente produziu, a Morandá Audiovisual, mas por encomenda do Sesc, ou seja, é uma realização do Sesc com produção nossa, assim, feita encomenda para eles, assim. O Sesc é o único que a gente mostrava a experiência do Sesc Bertioga mesmo, porque o outro, o Paraisópolis, existe um roteiro do Sesc que vai para lá, Socorro também existe um roteiro, e o Sesc Bertioga é a colônia de férias dele. O que a gente nem sabia, que a gente foi descobrindo na pré-produção, que o Sesc Bertioga existe há mais de 50 anos, foi a primeira colônia de férias do Brasil, foi o primeiro conceito de colônia de férias, e surgiu antes da cidade de Bertioga. Porque Bertioga descobriu que tem 20 e poucos anos. Bertioga era um distrito de Santos. Então, ou seja, o turismo de Bertioga, tem uma fala do Cadu, que foi um guia que ajudou muita gente na cidade, o turismo de Bertioga surgiu por causa da colônia de férias do Sesc Bertioga. A demanda, né? A demanda. E ele começou aquele turismo social mais tradicional, que era um turismo que o comerciário trabalhava durante a semana, pegava as férias e ia com a família para um lugar para jogar vôlei, brincar, esportes. E aos poucos, além de ser isso, eles continuam proporcionando isso, eles começaram a valorizar a comunidade em torno. Então tem passeios para praias antigas do entorno, passeios de barco, trilhas ecológicas, tem parceiro terceira idade, apresentar a própria Bertioga para os moradores de Bertioga, que muitas vezes não conhecem. Isso é função do turismo social. É tipo Jacareí mesmo. Quantas pessoas não conhecem o museu, o MAV? Quantas pessoas não conhecem aqui ainda? Então é um trabalho social, e eu acho que tem que foi surpreendente para a gente, foi o da a tribo Guarani do Rio das Silveiras, né? Que foi, se quiser falar um pouco também, acho que lá é um link que acontece dentro do Sesc, que eles levam para visitas na tribo, assim, periodicamente, com guia e tal, né? E daí fomos, no ônibus, né? Você participa no ônibus, o guia vai explicando como que funciona a tribo, o que você pode estar fazendo, o que não, o que pode ser consumido. Eles vendem palmito, né? Vende palmito. É até uma curiosidade, sim, os índios são as únicas pessoas que podem vender palmito, assim, porque da Mata Atlântica. Pouca escala, né? Não tem escala, todo um trabalho, mas eles podem tirar. E o que eu acho que é legal de falar do Rio Silveiras, da comunidade, assim, é a relação, daí eu explico um pouco do que é o turismo social. O mestre lá, na verdade, em Yanderu, acho que é. Aqueles você não consegue falar, mas a Yanderu seria o líder espiritual seria o pajé em algumas outras culturas, no Guarani o Yanderu, que é o senhor Egino. E ele, há uns anos atrás, queria levar turismo para a comunidade, como uma forma de renda, né? E ele entrou em contato com o Cadu, que foi o nosso guia que fez o nosso contato, né? O Cadu de cara falou, não, turismo não tem que levar para os indígenas, vai depredar, ele foi contra. Daqui a pouco o Egínio entrou em contato de novo com o Cadu e falou, encontramos uma universidade aí do litoral que vai ajudar a gente, e ele está ensinando a gente a dançar, a gente usar o nosso tipo de roupa. Daí o Cadu falou assim, mas como usar seu tipo de roupa? Você já não tem a roupa de vocês? Ah não, eles falaram que a roupa que a gente usa não é roupa de índio. Para ser roupa de índio, tem que ser essa roupa que eles precisaram, essa dança. Daí ele percebeu que era aquela cultura que a gente acha, que a gente estava criando um teatro, para os turistas achar que aquilo era índio. Daí o Cadu falou, não, peraí, ele é historiador, não. Agora você é parceiro de vocês. Então eles criaram um turismo que a comunidade apresenta o que quer. Então quando você assiste lá tem as danças típicas, umas danças de guerra e outras músicas que eles tocam, eles escolheram apresentar aquilo. Não foi o Cadu que, vocês têm que fazer isso, mostrar essa comida, essa pesca, esse artesanato. A própria comunidade escolheu o que quer mostrar. O que quer mostrar. Daí percebeu, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante, por exemplo, foi com o ônibus da terceira idade, foi até juntou 2 projetos do Sesc, a terceira idade mais a cultura Guarani. E quando chega lá, eles recebem um dinheiro por esse ônibus que vai na comunidade. Ou seja, esse dinheiro está ficando para a comunidade. Não é aquela coisa predatória que eu chego e não fica nada na comunidade. E ao mesmo tempo esses turistas compram o artesanato, algumas outras coisas. E uma coisa que a gente aprendeu legal da cultura Guarani, que a gente não sabia, eles são vários núcleos. Então, na hora que a gente visitou esse núcleo, que é do seu Egínio, as outras famílias núcleos apareciam para... fazer artesanato e tal, porque assim, como o Wagner disse, são vários núcleos, então se vem para um núcleo, os outros núcleos chegam nele e levam o que eles têm para comercializar também e demonstrar. Então, trocas ali entre os núcleos. Para fechar esse do Sesc Bertioga, tem 3 coisas assim, que eu acho interessante. Ainda na cultura indígena, 2 falas que eu achei muito legal. Uma do guia falando, quando vocês chegarem lá, você vê a roupa dos indígenas furada, rasgada, suja, eles não são mendigos. Porque para eles a roupa tem a função de vestir e proteger do frio. Tá continuando, você tá com furo. É até legal a gente trabalhar a questão do desapego, a gente quer ter com a roupa certinha, tudo tal. E uma outra fala que essa ficou para mim até hoje, assim, tava um dia as crianças brincando no barro, daí alguém olhou, nossa, elas estão se sujando. Ah, se fosse minha avó já tava xingando. Ele falou assim, não, aqui a gente não xinga.
porque elas não estão sujando, elas são abençoadas pela Mãe Terra. A Mãe Terra que dá alimento para a gente, que a gente planta, e para onde que a gente for morrer, a gente vai voltar para a Mãe Terra. Então, como que quebra alguns conceitos assim, que a gente acha que é sujeira, para eles aquilo é bênção, criança brincar no barro, isso é bênção, assim, que eu acho que foi até rever nossos valores, assim. De que ele também disse na questão que você via algumas embalagens, no meio do caminho a gente chegando algumas embalagens, chips, guaraná. Bolacha, alguma outra coisa. E a gente, nossa, né, cortava o coração na hora que via, como assim, né, e tal. Ele falou, não, porque o entendimento deles é como se fosse fruta, comer a fruta e jogar a casca no chão, porque vai adubar. Então, assim, até eles entenderem esse entendimento, vai depender deles. Eu não posso chegar e falar, ó, você não pode fazer isso. Aos poucos eles estão percebendo eles vão entender que, não que aquilo não é biodegradável, que é não é bom. E não é bom. Então, eu acho que o Cadu tem uma linha muito legal de trabalho que é isso. E no SESC, quando a gente entrevistou uma das funcionárias do SESC, a gente veio descobrir que os pais delas foram funcionários do SESC. Ela nasceu no SESC e agora está se aposentando no SESC. Então tem uma parte da entrevista que ela chorou no final, assim, de ver essa relação que o SESC tem com a comunidade. Então acho que deixou assim o quanto que uma instituição numa comunidade pode ter uma relação com o entorno mudar a comunidade, o SESC mudar a comunidade. Acho que isso foi uma coisa que a gente percebeu, que a gente trouxe também para os nossos projetos culturais e outras atividades. Tá certo, bem interessante. Vamos assistir agora o último, que é sobre turismo comunitário, fala sobre os quilombos do Vale do Ribeira. A vida do campo é fruta madura. Vendo que aqui tá crescendo e o pessoal tá gostando de ficar aqui, ao invés de sair para fora para trabalhar, tá voltando para trabalhar aqui. E mostrar talvez para o jovem, mesmo que o jovem não esteja participando, mas que mostrar para eles que a cultura nossa não pode morrer. Se fosse para mim viver, eu viveria o resto da vida aqui, né, perto da família. Não troco esta vida por nada deste mundo, não saio deste lugar. Bom, e para a produção do Vale do Ribeira, quanto tempo vocês ficaram lá? O Vale do Ribeira, assim, a pré-produção foi uma das mais difíceis, assim, porque a internet praticamente não chega lá, eles estão incrustados, assim, no Vale do Ribeira mesmo, na Mata Atlântica, então celular ninguém atende, então a gente mandava um e-mail, pouco antes de a gente sair para viajar, a gente não tinha certeza se estava tudo agendado, né, Thiago? Você tem que agendar, tem um limite de pessoas e tal, então a gente ficou meio nisso. Teve, né, também, como foi Paraisópolis, teve uma pessoa que nos ajudou nesse, foi o Ed. Isso foi legal. O Wagner fez a pré-produção de levantar os lugares básicos, mas a gente conseguiu que foi, cara, uma outra benção também, caiu assim do céu. O Ed, que tem uma agência de turismo que trabalha com turismo social. Então, quando ele entrou lá, ele abriu todas as portas, assim, porque daí, tipo, era o Ed apresentando a gente para a comunidade, assim. O que a gente percebeu, assim, Vale do Ribeira, é um outro tempo. Então a gente ficou lá sexta, sábado e domingo, né? Foi 3 dias que a gente ficou lá. É um outro tempo, então a gente chega assim na comunidade, e isso eu acho que é bem legal quando a gente foi entrevistar o pessoal da André Lopes, a gente ficou das 7 horas até 9h30 da noite, 10 horas, para convencer ele para um domingo da entrevista. E é porque é um outro tempo, então você chega assim, normal, então a gente precisava entrevistar com você, falar da tutuca, que era um jeito de amassar farinha, de socar farinha, e você poder falar com a comunidade, domingo, moça, não gosto dessas coisas de entrevista não. Daqui a pouco ele serve um cafezinho, come biscoito, você fala mais meia hora, então, por que é o projeto? Eu acho que eu consigo achar umas pessoas para você entrevistar. Depois de umas meia hora, 1 hora, você já cansado, pé molhado, virou, pegou chuva. Então, acho que eu posso dar uma entrevista assim. E naquela hora que você tá assim, você tá lá tranquilão, porque o cara abriu a casa dele, a gente tá lá comendo umas toda social. Não, passa aqui domingo 1 hora que eu dou entrevista. E aquela coisa que você fala assim, cara... Porque assim, é uma produção que não dá pra você fazer uma pré-produção antes, as pessoas não respondem e-mail. É aquela pessoa que tem que olhar no seu olho e falar, confiei em você, gostei em você. Então não adianta eu ter ido muito... chegar, abrir ou então ter feito uma pré-produção antes e depois de um mês voltar, porque depois de um mês o tempo deles já mudaram. Aquilo que eles tinham combinado com a gente, já entrou uma festa no meio. Uma coisa, se faz uma pré-produção, mas tem que resolver na hora, assim. Então esse dia foi... chamou também a atenção nossa, que era uma outra coisa que de certa forma a gente teve que esperar também, foi a organização de políticas comunitárias ali, entre eles, que
estava num processo de associação, assim, de votação para a presidência da associação em todos os quilombos, assim, era um roteiro mesmo de quilombo, e todos estavam acontecendo. Então a gente ficou lá também horas esperando, mas foi uma coisa legal, porque trouxe pra gente essa questão da política comunitária que não existe mais, assim, nas capitais, vamos dizer assim, não tem mais. Aquela associação de amigos de bairro que tem, forte, que faz evento. Nossa, votou, nossa, legal, foi fulano que virou esse ano presidente e tal. Então, que acontece mesmo, que acontece. Eles vão, correm atrás, ó. Então, eles têm também um vínculo muito forte com os indígenas, porque por essa questão das terras e tal. De lidar com a terra, com a natureza, o respeito, assim. E mesmo o direito de terra. Estar, até o Thiago falando nisso, existe, cara, nem sei te dizer agora, mas provavelmente mais de 20 territórios quilombolas que, na verdade, essa região vai desde a Cananéia, do litoral sul, até subir no Vale do Ribeira, são muitos, assim. Então a gente fez pesquisa, a gente levantou 3 que a gente gravou, que foi Ivaporanduva, que já é um título, já é a terra quilombola, André Lopes e Sapatu. E é legal de perceber assim, você fala 3 quilombolas, vai ser a mesma coisa. Não, são 3 comunidades, como fosse 3 bairros assim, que fazem parte da cidade de Eldorado, e do outro lado tem Iporanga, que é uma outra cidade também tem vários, que é uma cidade totalmente, é uma comunidade diferente da outra. Uma tem um potencial mais de artesanato, a outra, Ivaporanduva, culinária, dança típica, o Ivaporanduva, o turismo social, de ecológico, já está bem mais forte. E a gente vê o potencial que eles estão tendo, assim, a força que eles tiveram. Antigamente, você chegava na beira do rio, eles chegavam naquelas canoinhas que entrava mais água do que... Ia levar os turistas. Eles conseguiram uma força tanto, que eles ficaram até felizes lá, que eles conseguiram uma ponte que ligou, assim. E isso muda também tempo, sabe? Porque tem umas comunidades que chegam de balsa, então o acesso ficou mais fácil também. Ao mesmo tempo, eles questionam, também ficou mais fácil, mas eles não querem que chegue a 50 mil carros de uma vez, assim. E essa Ivaporanduva, eles conseguiram até fazer um alojamento. Eles estão com uma pousada, com banheiros coletivos, tipo, parece o rosto, assim, 4 camas com beliche, com uma suíte, com um restaurante. E aí tem uma relação bem legal que eu acho que no vídeo vai ficar bem claro, assim, quem assistir depois. É a relação que eles têm de cada um ter a sua função. Então, por exemplo, uma semana, uma pessoa cuida da cozinha, uma pessoa cuida do receptivo, a outra pessoa, não quero participar do turismo, mas o alface vem da fazenda dela, o porco vem da fazenda dela, a farinha vem do outro, a banana vem do outro, então tem toda essa... Isso é comunitário, por isso que é turismo de base comunitária, né? Fazem bastante questão, né, dessa participação mesmo, de você não está fazendo nada, cara, como que você pode participar? Sabe, vou só varrer o chão, beleza, mas vamos... Você vai receber, de alguma forma vai participar. Vai receber, né? E as falas dos jovens, assim, eles falaram, pô, um guia aqui, às vezes, dependendo, consegue tirar R$800, R$1.000 por mês. Daí ele falou, vocês de São Paulo às vezes podem achar que isso é pouco e tal, mas aqui, ele não paga para morar, a casa está aqui, as fazendas, os sítios, comida não paga, esses R$1.000 é livre para ele. Ele falou, muitas desses jovens vai para São Paulo para ganhar 2.000, paga R$1.000 para morar, R$500 para transporte, não sobra nada. Aqui tem uma qualidade de vida melhor e sobra muito mais. Tá perto da família, eles conseguiram uma coisa bem forte, conseguiram uma ETEC, uma escola técnica que está do lado mesmo, assim, então cursos técnicos, né? Cursos à distância, tem um telecentro na comunidade, que a internet vai e volta, mas tem um telecentro, tem umas festas tradicionais, da Rosário dos Pretos, tem uma festa dos Pretos, né? Nossa Senhora dos Pretos. Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Dos Homens Pretos, isso. Uma igreja histórica lá, que a gente nem conseguiu ver os anos que ela está lá, mas é na beira do Rio Ribeiro. Cara, é mágica. A gente... No vídeo eu acho que entrou, né? Entrou ela. A gente catou um morador lá, assim, era umas 8, 9 horas da noite, aquele breu, só mariposas na luz, assim, ele cantando moda de viola na frente da igreja, assim, a gente falou, cara, onde a gente tá, sabe? E o rio enorme, assim, exuberante, assim, mas eu acho que tem uma margem maior que o do Paraíba. Não, sim. E a gente foi numa época, setembro, que já estava essa questão de falta de água no estado de São Paulo. Lá brotava água em todo lugar. A gente está sentado aqui, tem uma água caindo, tem outra... Porque a Mata Atlântica inteira está conservada, cara. Não tem como faltar água lá. Daí a gente começou a ver o seu Ditão, né, com uma liderança bem forte. Tem um outro senhor que se o nome que é das plantas medicinais. O Leonardo, o Ládio. Daí você vê a fala deles, a força que a comunidade tem. E a gente percebeu, assim, o quanto que tá na comunidade fez diferença na hora de produzir esse vídeo. Esse foi um dos vídeos, na verdade todos, mas foi um dos mais difíceis de editar, porque os vídeos tinham que ter 5 minutos, que era o tempo, um vídeo para um portal da internet, para o evento. Mas dava tranquilo para um documentário longa. Sim. Tanto que até surgiu uma ideia, eu estou conversando com umas parceiras, umas produtoras de São Paulo, assim, quando eu apresentei essa ideia, assim, uma colega falou, pô, Wagner, você tem que dar uma ideia de um longa esse documentário do Vale do Ribeira. Muitas pessoas não conhecem isso.
Então até uma coisa, deu até um start na gente com a Drica, que é uma parceira, tem uma produtora de São Paulo, roteirista, e ela falou, cara, Wagner, a gente tem que produzir um longa, porque a gente viu, na verdade todos esses dariam para fazer um longa, mas quando ela viu do Vale Ribeira, tem muita coisa, né, pra você abordar. Que dá pra gerar muito mais material. A gente mesmo, assim, cara, quando eu via aquelas cachoeiras, vontade de mergulhar, mas já tinha que ir pra próxima pauta, não dava tempo. Vontade de atrapalhar. Embaixo de chuva, E essa parte da produção, acho que é bem legal, assim, a gente teve 3 equipes na produção mesmo, que foi eu, o Thiago, o Ricardo Cabaler, que é de Taubaté, e foi uma equipe, assim, que eu acho que foi bem legal a coesão que a gente teve na produção. Então, a gente tinha dia que a gente levantava 5, 6 horas da manhã, gravava, às vezes tá até 9, 10 horas da noite gravando. E não corre, ninguém precisava. E o Tom com a coisa assim, tava todo mundo cansado. Daqui a pouco surgiu uma coisa, tá tendo uma festa em tal lugar. Daí todo mundo assim olhando. Puta, a gente tem que ir, né? A gente levantava, ninguém reclamava, ia fazer. E ao mesmo tempo, quando a gente fazia a pauta, a gente vivia o lugar. Então tinha que tomar café com as pessoas. Aproveitava também. Aproveitava, né? Esse da música, eu acho que até pra citar que essa coisa de documentário, a diferença, assim, que a edição, na verdade, assim, você vai só ter o roteiro do documentário na mesa de edição, que você faz o roteiro de edição. A própria música que o cara fez na Mal de Viola, que foi um dos últimos dias, a gente ouviu que a letra tinha tudo a ver com a terra dele. Então ele começa a falar de cuscuz com leite, eu quero morar na fazenda, na natureza, esse lugar da minha vida, eu não quero sair daqui por mais nada. Então a gente olhou, cara, a gente tem que abrir o vídeo com essa música. Então a gente começou a ver que, cara, vamos deixar andar que o vídeo ia. Daí foi assim, a produção foi indo naturalmente. Tá certo. Gente, queria agradecer a presença de vocês, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas foi muito bom o bate-papo e queria agradecer e o documentário está passando na TV Câmara, então o pessoal de casa que estiver assistindo vai ver esses documentários completos. E se vocês quiserem deixar algum contato, se alguém quiser entrar em contato com vocês para saber mais ou sobre audiovisual também. Se alguém quiser entrar em contato no Facebook, tem o site da minha produtora, que é Bora Andar Audiovisual, Educação, Cultura e Arte. A gente está com o Thiago, a gente nem chegou a citar isso também, tanta coisa dos projetos. A gente fazemos parte do Núcleo Audiovisual de Jacareí. Mesma coisa no Facebook, a gente está para lançar o site, para conhecer o nosso projeto Ofício de Jacareí, saiu da nossa produção também alguns outros trabalhos. E se alguém tiver uma dúvida sobre esse projeto, quiser conhecer mais a gente, é só mandar nesses 2 canais do Facebook, a gente vai estar respondendo, estamos aí para produzir outras coisas também. Tá certo. Thiago, obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado, Sérgio. Obrigado você de casa, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo programa. Até lá.